Esses dias eu recebi uma dúvida lá no meu DM no Instagram, @davidjan_, inclusive fica o convite para você me seguir lá. E essa dúvida veio de uma seguidora que queria conciliar duas coisas, que é o emagrecimento, a perda de gordura, ou como a gente gosta de falar, a fase de cutting, né, juntamente com performance. Isso porque ela era uma mulher, uma menina que queria emagrecer, queria perder gordura, queria perder peso, mas ao mesmo tempo ela queria treinar visando performance. Isso porque depois de alguns meses ela realizaria um teste de aptidão física para entrar em um dos concursos que ela estava prestando. E aí ela veio, tirou dúvida, como que eu posso fazer as coisas? Será que dá para fazer? Ou será que primeiro eu me preocupo só com performance? Ou faço o emagrecimento primeiro para depois pensar em performance? Qual que é a estratégia melhor nesse caso? Então nesse vídeo eu vou discutir como você pode aliar um processo de emagrecimento com um processo de performance, tá bom? Então já clica no like, se inscreve no meu canal porque você me ajuda muito a crescer aqui no canal no YouTube. E agora vamos lá pro vídeo, vamos esclarecer tudo sobre emagrecimento e performance. Seguinte, vamos entender aqui quais são as principais diferenças ou quais seriam as principais dificuldades que a gente teria quando a gente está falando de emagrecimento, quando a gente está falando de performance, né? Qual seria a maior contradição? Seria que o seguinte, quando a gente fala de emagrecimento, de perda de peso, de perda de gordura, a gente está falando então de um cenário de déficit calórico. E o que é o déficit calórico? É você ingerir menos calorias do que você gasta. Com isso, o seu peso ele diminui, já que seu corpo não tem de onde tirar energia, portanto, ele vai tirar energia da nossa gordura, vai usar a nossa gordura como fonte de energia. E aí, você perde peso, beleza? Quando a gente está falando de performance, a gente está falando principalmente da ingestão de carboidratos. E por que a gente está falando da ingestão de carboidrato? Porque o carboidrato ele é o principal macronutriente que é responsável pela geração de energia. Ele é o macronutriente queridinho do nosso corpo, né, para realizar as nossas atividades diárias. Então, para que a gente possa ter um bom rendimento num treino de musculação, ou mesmo numa atividade aeróbica, no caso de um maratonista, de uma pessoa que pratica natação, qualquer modalidade, futebol, a gente precisa de quantidades altas de carboidrato. Só que quantidades altas de carboidrato, às vezes, pode ser prejudicial num contexto de emagrecimento, num contexto de perda de gordura, mas nem sempre vai ser. Talvez você pode estar achando meio confuso tudo que eu estou falando, mas agora eu prometo que eu vou te explicar. É o seguinte, lembra que a gente estava falando que para emagrecer você precisa ter um déficit calórico? Perfeito. Então se você precisa ter um déficit calórico, basta você ingerir menos calorias do que você gasta, né? Só que as calorias, elas não vêm apenas de carboidrato. A gente tem outros dois grupos de macronutrientes que também têm calorias, que são as proteínas e que são as gorduras. Aliás, 1 grama de carboidrato são 4 calorias, assim como 1 grama de proteína também são 4 calorias. Já 1 grama de gordura são 9 calorias. Então gordura, 1 grama de gordura é mais do que o dobro do que as calorias de carboidrato e proteína, certo? Se é mais do que o dobro, a gente entende que numa dieta de déficit calórico, ao invés de reduzirmos o carboidrato, a gente pode então reduzir as gorduras, principalmente quando a gente tem um objetivo de manter a performance. Eu vou falar de alguns números aqui para deixar isso mais facilitado, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente fala de gorduras, as quantidades diárias recomendadas, elas vão variar aí de mais ou menos 0,5 a 1,2 gramas por quilo corporal. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, eu vou usar esse número de 100 só para realmente facilitar aqui na matemática, vai ter que ingerir aí pelo menos 50 gramas de gordura no dia, até no máximo 120 gramas de gordura, beleza? E aí quando a gente fala de proteína, a quantidade diária de proteína para um sedentário é mais ou menos aí 0,8 gramas por quilo. Então uma pessoa de 100 quilos ingeriria aí pelo menos 80 gramas de proteína por dia. Mas como aqui a gente está falando de uma pessoa que pratica um treinamento, pratica atividade física, essa quantidade ela vai variar de 1,6 até 2,2 gramas por quilo corporal, ou seja, para a pessoa de 100 quilos, isso vai ser uma ingestão equivalente a 160 gramas a 220 gramas de proteína no dia, tá? E os carboidratos,
na verdade não tem muito uma gramagem assim especificada. Os carboidratos geralmente eles vêm para complementar o restante das calorias da dieta de uma pessoa. Até porque, do ponto de vista de necessidade, né, o carboidrato, por exemplo, ele não é um macronutriente essencial para a nossa sobrevivência. Gordura é, proteína é, carboidrato não. Se hoje você parar de comer carboidrato, você não vai morrer por conta disso. Já se você parar de comer proteína ou de gordura, sim, você vai ter problemas. Só que não é porque não é essencial, não é obrigatório que você vai deixar de comê-los, né? Jamais, até porque, como eu falei aqui, principalmente visando performance, o carboidrato é o macronutriente mais interessante que tem. Então, quando essa pessoa for fazer uma dieta de déficit calórico para ela, ou ela vai montar a dieta dela, ou um nutricionista, um profissional vai fazer o cálculo para ela, o que seria mais interessante fazer? Né? Visando que, se fosse uma dieta de superávit, que ela fosse comer mais do que ela gasta, colocar a quantidade de carboidrato mais alta seria mais fácil. Só que como aqui a gente está falando de déficit, de uma pessoa que precisa emagrecer, então o que seria mais interessante fazer? Seria mais interessante trabalhar com quantidades mais baixas de gordura. Então dá para se pensar na quantidade mínima, 0,5, 0,6 gramas por quilo de gordura. E quando a gente fala da ingestão de proteínas, também daria para se pensar numa quantidade, não vou dizer baixa, mas uma quantidade moderada, dentro dessa faixa de 1,6 a 2,2, mas vamos colocar aqui então, por exemplo, 1,8 gramas quilo. E aí, se a gente tem 1,8 grama quilo de proteína e a gente tem 0,5 grama quilo de gordura, a margem para a gente colocar carboidratos, ela vai ficar maior, vai ficar mais ampla. Então aqui ela tem uma quantidade de gordura baixa, uma quantidade de proteína moderada e um carboidrato mais alto. Com isso, ela vai conseguir preservar a performance dela. Então qual que é a saída para pessoas que estão em déficit calórico, estão perdendo gordura e precisam ter performance? Manter o carboidrato mais alto, para isso reduzir a quantidade de gorduras e deixar a quantidade de proteína aí pelo menos moderada. Além desse ajuste na dieta, a gente também pode falar de alguns suplementos que são bem-vindos. Por exemplo, alguma substância que seja estimulante. Então, uma cafeína. Uma cafeína costuma ser muito bem-vinda, principalmente em processos de perda de peso, né, em emagrecimento. Já que também, como você tem menos carboidrato, você tem menos energia, você pode tentar compensar, né, essa falta de carboidrato com o uso de algum estimulante para segurar o seu rendimento no treinamento. Então, a cafeína antes de treinar também pode ser uma excelente estratégia para conseguir melhorar performance. Nesse caso específico da pessoa que me procurou, ela vai ter que, no teste de aptidão física dela, realizar algumas atividades como corrida e natação em tempos especificados, né? Mas isso aqui daria para se aplicar também para um jogador de futebol, que às vezes precisa abaixar o peso para render mais em campo, só que durante esse período ele vai ter que continuar jogando partidas normalmente, então não tem como ele parar para primeiro emagrecer e depois pensar na performance. Dá para se aplicar também num contexto de musculação, né? A gente sabe que para manter músculos também é interessante fazer um treino bem adequado, então às vezes num cenário de déficit calórico é melhor você ter uma gordura mais baixa e um carbo mais alto para você justamente conseguir continuar colocando intensidade no seu treino. Sobre déficit calórico e performance é mais ou menos isso. Se você tem dúvidas de como encontrar seu gasto calórico, tem vídeo aqui no meu canal em que eu ensino você a fazer isso. Também tem um outro vídeo em que eu ensino você a ver o quanto de calorias você está consumindo no dia. Então, se você sabe o seu gasto, sabe quanto você está consumindo, fica fácil você definir uma estratégia e seguir ela, né? Seja para ganhar peso, perder peso ou para ter ali a manutenção. Eu vou deixar esses vídeos passando aqui no card, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se sim, clica no like, se inscreve no meu canal. E esse foi mais um vídeo informativo do David Já para você.